Olá a todos, este é o canal Revelar e vamos direto ao assunto porque nós temos muitos temas para tratar aqui com vocês. A começar com esse aqui, mais uma daquelas estátuas de deuses antigos foi descoberta, dessa vez Afrodite. Vocês sabem, os pobres diabos que eram pagãos antigamente achavam que se eles se ajoelhassem diante de um pedaço de pedra esculpida por mãos humanas, eles conseguiriam fazer algum tipo de favor, algum tipo de Deus, fazendo algum tipo de oração ou oblação, achando que aquele pedaço de pedra faria algum tipo de favor divino para eles. E essa é mais uma daquelas deusas chamada Afrodite, a famigerada deusa mãe, da qual nós sempre tratamos lá na comunidade fechada, e que tem vários nomes a depender da cultura. Afrodite, Vênus, Diana, Ísis, Ishtar e daí por diante. São muitos os nomes. Ela foi encontrada 3 metros abaixo da superfície, lugar do qual ela nunca deveria ter saído. Deveria ter ficado escondida e esquecida pela humanidade, mas a humanidade está desenterrando isso não só do solo, mas na sua cultura. Não é porque isso aí ficou no passado que as pessoas deixaram de se ajoelhar diante de pedaços de pedra, pedaços de gesso, mármore, prata, ouro, não interessa. As pessoas costumam se ajoelhar diante de objetos inanimados, achando que com isso vão prestar algum tipo de favor a Deus. Obviamente uma ignorância que nunca deixou de existir em cima da face da terra. Aliás, Paulo achou e conseguiu arrumar um belo problema quando, passando pela Macedônia, acabou confrontando aqueles ourives de prata, principalmente aquele de nome Demétrio, como eu sinalizei aqui, que fazia de prata nichos de Diana. Ele fazia uma esculturazinha dessas deusas aí, no caso de Diana, usando prata. E aí ele fez toda uma explicação, dizendo que isso aí era meramente um objeto, que não era nenhum tipo de deus, etc. E ele começou a convencer muitas pessoas lá naquela região, afastando uma grande multidão daqueles tipos de idolatria. Só que isso causou um grande problema, porque aqueles que ganhavam muito dinheiro criando essas esculturas e vendendo e criando aqueles templos, onde as pessoas iriam, faziam aquelas excursões, iam lá e deixavam dinheiro, ele causou um grande problema no lucro desses artífices de templos e de deuses feitos de prata. Enfim, nesse caso aí era prata, mas pode ser de pedra ou do que for. E aí eles fizeram então uma revolução contra ele, se encheram de ira e clamavam dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E aí ele teve que se mandar de lá para que não acontecesse o pior com ele. A Bíblia já diz aqui em Atos dos Apóstolos que o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, que é o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, mas como era antigamente, é hoje. E mais coisas continuam sendo descobertas. Um tesouro em joias de 3.500 anos foi descoberto em uma plantação de cenoura. Eu acho muito significativo e até simbólico que essas coisas estejam vindo à tona cada vez com maior quantidade e intensidade, porque parece assim que simbolicamente é a humanidade retornando os idos da antiguidade, como se estivessem voltando às fábulas, voltando aos deuses antigos, e isso simbolizado pelo que está sendo descoberto. Não estou dizendo que nós não devamos buscar os tesouros arqueológicos da antiguidade, até para saber como a humanidade já viveu antigamente. Embora que eu sempre tenho dito que, de fato, o comportamento humano nunca muda. O que muda é a tecnologia, as coisas que estão no nosso entorno, mas o comportamento humano é igualzinho desde Adão até hoje. Então, o ser humano não evolui, como se diz. Ele é o ser humano desde sempre. Mas, simbolicamente, parece que nós somos como aquele cão que volta ao próprio vômito. Não é que nós estamos simplesmente encontrando objetos. O comportamento humano, que ao invés de ter ido para, vamos dizer assim, uma busca pela divindade, ele até foi, ele subiu um tanto e hoje está regredindo de novo, como o cão que come, esgurgita e aí volta ao próprio vômito. É a humanidade como eu a vejo, não todos, claro, mas a grande massa é assim que eu vejo mesmo. E um laser agora está detectando geóglifos escondidos na Amazônia, apenas confirmando aquilo que a gente sempre disse, que já existia uma grande civilização no mundo e essa civilização, inclusive, já esteve por aqui.
Então, a pesquisa brasileira com tecnologia de ponta está indicando que houve uma presença humana de mais de 1.500 anos na floresta amazônica. Se a floresta fosse retirada de uma forma estruturada, eu não estou sugerindo que se faça isso, só estou dizendo que, caso isso acontecesse, com vistas a buscar estruturas antigas, iria se descobrir muita coisa. Em todo o Brasil, na verdade, só que há 500 anos atrás, enfim, nos últimos séculos, quando foi se fazendo a colonização e a estruturação do nosso país, as pessoas não tinham essa preocupação. Então, muita coisa que foi descoberta foi tratada como um mero entulho e ficou aí por baixo de ruas, prédios, etc. Eu sempre digo que, se a pessoa buscasse no quintal da sua casa, ela iria descobrir muita coisa que as pessoas até duvidam, né, que podia ter existido aqui no país. Inclusive, em locais onde há rios e rochas expostas, normalmente você consegue encontrar isso, porque as esculturas feitas em rocha, essas duram mais, né? Enfim, apenas mais uma prova, ou no mínimo um indício, para quem é um pouco mais cético, de que aquilo que nós viemos falando tem lógica. Isso aqui não é uma pesquisa qualquer, isso está inclusive na revista Pesquisa da FAPESP, aqui na internet. Para quem quiser procurar, busque por esse título que vai encontrar. E vamos adiante. Madrid bateu hoje um recorde de chuva com mais de 100 anos. O que aconteceu aqui na região de Santa Catarina, pelo menos em alguns locais, não em todos, bateu recordes também. É aquilo que, inclusive, completou um ciclo de 40 anos quando aconteceu uma grande enchente lá em 1983 aqui. E essa de 40 anos depois, em 2023, se tornou ainda maior do que aquela para alguns locais, não para todos. E isso mostra que realmente o mundo é cíclico, né? Nós temos os ciclos de 4 meses, né? São 3 vezes 4. Nós temos o ciclo de 4 anos, o ciclo de 40 anos, 400, 4.000, e eu digo que nós estamos passando aí por um grande ciclo de 20.000 anos agora, que está mudando muitas das coisas que nós conhecíamos como naturais. Madrid é mais um exemplo disso. A cidade de Madrid, na Espanha, bateu hoje o recorde de chuva num só dia, segundo o registro oficial, que tem mais de 100 anos. Então lá, né, é uma sociedade que já está há mais tempo evoluída, digamos assim, então eles costumam ter registros mais apurados. E aí eles conseguem fazer comparações. Então, nessa quinta-feira, entre as 9 e as 19 horas, na quinta passada, né, caíram 100 litros de água por metro quadrado no centro de Madrid. Um recorde no registro oficial que remonta a 1860. Imagina a loucura que é isso. 100 litros de água por metro quadrado? Isso é uma loucura, acho que nem está certo isso. Mas é o que diz aqui. O valor mais alto anterior era de 87 litros por metro quadrado, registrado em 3 de setembro de 1972. É um absurdo de água, imagine, pessoal. Um mero metro quadrado caindo 100 litros de água de chuva em questão de poucas horas. É um absurdo de água isso. É um sinal de que as coisas estão mudando mesmo no nosso mundo, né? E vamos adiante. China descobre enorme depósito de elemento raro que promete revolucionar as baterias. Isso aqui é mais um daqueles metais raros, né? No caso um supercondutor chamado niobobautite, que contém então uma espécie de minério rico em nióbio. E o nióbio então é importantíssimo para um armazenamento de energia em um espaço menor e mais leve. As baterias no estilo que nós conhecíamos antigamente, elas estão sendo reduzidas de tamanho e de peso, porque se for uma bateria muito pesada, a energia que está nela vai ser consumida só para carregar o peso dela. Então ela tem de conter mais energia em um espaço menor para que as máquinas que eles estão criando, né, com essa energia chamada energia verde, né, que eles estão dizendo, precisam sem dúvida nenhuma dessas baterias aí feitas de nióbio, esses metais raros aí. Então são importantíssimos para isso. E a China é um dos países que está à frente disso. Então, para vocês verem que a tecnocracia vai avançando, ela vai ganhando corpo. E aí você imagina que no futuro um bruta de um robô gigante, guiado por inteligência artificial, talvez vá ter uma micro bateria, uma coisinha minúscula aí carregando
toda a energia que ele necessita. É uma coisa impensável, mas está acontecendo. Mais uma situação. Eis o asteroide que vai colidir com os lucros dos bancos. Não é nada mais e nada menos, nem vou me ater muito aqui a essa matéria, do que as CBDCs, que são as moedas digitais, aquelas que nós falávamos há anos, né? Nós vínhamos anunciando que isso aí aconteceria. Agora todo mundo já sabe, todo mundo comenta e muitos já estão começando a entender a armadilha digital da qual isso se trata. Então, é óbvio que muitos bancos vão ser descartáveis a partir do momento em que houver a moeda digital, porque para que é que o Banco Central vai precisar de tantos bancos emprestando ou fazendo a circulação de recursos, se um único Banco Central pode centralizar todas as operações e ponto final? Vai ser muito fácil, né? Eu não digo que eles vão eliminar todos os bancos de uma vez só, mas pela natureza das coisas, tudo tende a se centralizar. O mundo todo tende a se centralizar em situações únicas, um único governo, uma única economia, enfim, tudo vai se centralizando. E o Banco Central de um país tende também futuramente a se subordinar ao Banco Central Mundial, né, que tende a ser criado. Então os bancos tendem a ser engolidos por esses bancos centrais regionais, pouco a pouco, um banco maior engolindo os bancos menores, e depois os bancos maiores sendo engolidos pelo Banco Central Nacional, que futuramente vai ser engolido por algum tipo de Banco Central Mundial ainda a ser criado. Talvez uma dessas entidades hoje existentes acabe se transformando nisso. E vamos adiante. Isso aqui é aquilo também que a gente sempre veio dizendo para vocês. Cartões sociais eletrônicos só permitem compras de alimentos saudáveis. As pessoas... Eu não gosto de xingar ninguém, mas é a verdade. As pessoas que têm algum tipo de idiotia, não que tem problema de QI, não é isso, mas é uma espécie de infantilização mental, porque as pessoas, elas, por mais que já tenham passado da idade, muitas delas se comportam ainda como crianças. Em que sentido? Elas adoram que alguém diga o que elas podem ou não podem fazer, o que elas podem ou não podem comprar, o que elas, se o alimento é saudável ou não. Elas querem que o papai Estado ou algum papai corporação, no caso dono de algum cartão de crédito, diga: isso aqui você não pode comprar, filhinho, você já tem 40 anos, 50, mas você é burro demais para poder comprar aquilo que você escolhe. Então compre só isso aqui. Se você tentar comprar um outro produto que está num outro tipo de código de barra, o papai não vai deixar aqui passar pelo seu cartão. Jason, mas não é assim. Eu não acredito que vai ter pessoas que vão aceitar ser controladas dessa maneira. Não, então volte para 2020. Você não lembra como tinha pessoas que queriam ser obrigadas a ficar em casa? Elas não estavam tomando a opção, elas próprias. Elas queriam que o Estado mandasse elas ficar em casa e, não satisfeitas, sabe aquela criança que não quer ir brincar na rua? Não satisfeita em não poder brincar na rua, ela queria que os outros também não pudessem, né? Então ela queria que o papai Estado proibisse todo mundo de sair na rua. E as pessoas são assim, não todas, não. Mas existe aquele grande grupo que tem uma mentalidade de colmeia, né? Que gosta de pensar em ter um único pensamento grupal, quer dizer, não tem um comportamento individual. Essas pessoas de pensamento comum, grupal, elas adoram que exista um líder, uma abelha rainha, seja lá o que for, uma corporação, um presidente, um primeiro-ministro, alguém que diga: criancinha, faça isso, faça aquilo. Isso aqui certamente vai prosperar muito por conta desse tipo de gente. Então, o novo plano da estratégia contra a pobreza foi publicado em Diário da República e contempla 6 eixos de intervenção e 14 objetivos estratégicos, num total de 273 atividades. Sensibilizar professores para os efeitos da discriminação, garantir um psicólogo para cada 1.000 alunos e disponibilizar consultórios de saúde oral nos centros de saúde são algumas das mais de 270 medidas do novo plano de estratégia contra a pobreza, etc, etc. Mas, enfim, isso aqui, o resumo disso é aquilo que eu introduzi, as pessoas sendo controladas. Não vamos nem entrar em detalhes para não perder muito tempo com isso aqui. Vamos adiante. Isso aqui não vou perder muito tempo. O dinheiro não tem utilidade para mim, diz Warren Buffett. Warren Buffett, para quem não sabe, é o maior investidor da Bolsa dos Estados Unidos, um dos maiores individuais, né?
Óbvio, ele criou a empresa dele, a Berkshire Hathaway. Eu sei disso porque eu li o livro dele chamado A Bola de Neve, um livrinho dessa grossura assim. E muito interessante, não conta toda a verdade, porque lá ele fala que investir em imprensa e trens não é viável, mas ele é um dos grandes investidores em trem e imprensa, porque eles podem até dar prejuízo, mas se você controla os meios de transporte, você controla o preço. Se você controla a imprensa, você controla os sardinhas, né, que vão investir sempre contra a maré dos grandes tubarões. Então dá um prejuízo por um lado, mas é um investimento por outro, né? Mas enfim, a matéria aqui diz o seguinte, que para ele o dinheiro não tem utilidade. O Warren Buffett diz que possuir mais casas ou um barco não significa nada para ele. Aqui está uma coisa que ele valoriza mais do que dinheiro e como você também pode usá-lo. Resumidamente é tempo. E é isso, as pessoas que alcançam um determinado sucesso e alcançam uma quantidade tão grande de dinheiro que eles não podem gastar em 100 vidas, eles começam a perceber que o que vale de fato mesmo a pena é tempo. Porque o que nós temos aqui nessa existência são tempos, são segundos de vida. Então, óbvio que nós precisamos dos recursos, né, de dinheiro para viver, para comprar o alimento, etc. Mas de fato o que tem valor aqui é tempo. E tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Cada segundo que passa é um segundo da sua vida que se foi e não volta mais. Então essa é uma lição aí que esses quase centenários bilionários, né, têm para passar para nós indiretamente. E por último, algo que não é tão interessante, depois eu só quero mostrar um vídeo para vocês também para finalizar. Não dá nem para ler aqui, vamos tirar as propagandas. Bioplástico de fubá tem capacidade de autocura, consertando-se de danos. Exatamente, é um plástico feito de material biológico, feito incrivelmente de fubá, quer dizer, de milho, né? Então, os pesquisadores desenvolveram uma nova estratégia para o desenvolvimento de bioplástico sustentável e verdadeiramente biodegradável. São plásticos de amido, sobretudo de amido de milho, o conhecido fubá. Então, eles são como uma espécie de Wolverine que se reconstrói, mas ao mesmo tempo é biodegradável. Agora você imagine algo nesse sentido conjugado com a Black Goo, né? O Rev 9 lá do Terminator se torna algo factível, né? Agora eu queria mostrar para vocês, mas não vou mostrar com isso aqui. Espera lá só um pouquinho. Vou abrir com outro navegador aqui, esse aqui. Eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó, pessoal. Veja a capacidade da inteligência artificial. Eles criaram uma plataforma, vocês estão vendo aí, e aí eles jogam uma bolinha de ping-pong nela. E aí essa plataforma toda guiada através de inteligência artificial consegue controlar a bolinha de tal forma que ela não caia de cima. Ela equilibra de um lado, equilibra de outro. Veja, ela faz girar num círculo perfeito no centro, né? Faz quicar e vai fazer mais coisas. Vocês vão vendo aí como a inteligência artificial vai adquirindo uma habilidade que muitas vezes a maioria das pessoas não tem, essa habilidade motora, né, de controle das funções motoras do corpo. A inteligência artificial vem superando, então, inclusive nesse sentido. A robótica tem avançado muito, pessoal. Veja do que isso aí é capaz. Está batendo no centro e ela vai parar a bolinha exatamente no centro. Veja que ela vai equilibrando. Conforme ela percebe que a batida foi em um sentido, ela vira a batida para o outro, para a bolinha não cair, até o ponto que ela equilibra a bolinha exatamente no meio. Então, é só para vocês terem uma noção de para onde anda a tecnologia. A tecnocracia, essa besta cibernética toda aí que nós estamos construindo, em algum momento, infelizmente, vai estar tão poderosa que as pessoas vão ter medo disso aí e vão dizer: quem poderá pelejar contra essa besta cibernética? Esse era o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.